Sejam bem-vindos ao episódio inaugural do Closer, nosso programa que busca mostrar os diferentes ângulos da cirurgia plástica. Hoje eu tenho aqui como meu convidado o Dr. Rafael Escorteganha, meu colega aqui na clínica, e tem uma particularidade, tem uma formação dupla. Ele é nutricionista e educador físico. Hoje, nesse episódio, vai abordar mais a parte nutricional e numa próxima oportunidade mais a parte física. Rafa, seja bem-vindo nesse projeto novo, meu convidado número 1. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado, Juarez. Obrigado a todos aí que, porventura, nos assistirão para tirar as dúvidas, né? Obrigado por te ajudar nessa primeira etapa do processo e poder estar aqui sempre é uma honra, né? Bom, hoje a gente vive no mundo da informação, redes sociais, informação livre, fácil, alcance de todo mundo. Eu passei por a minha geração que a informação era complexa, era livro, era artigo científico que demorava 15, 20 dias para chegar. Hoje a gente consegue isso num clique. Por outro lado, o mundo ele mudou muito na conduta das pessoas. A medicina ela foi para o lado dos influenciadores. Hoje, os influenciadores não passam informação, eles passam, como o próprio nome diz, eles influenciam as pessoas a tomar uma decisão. A medicina indo para esse lado, eu acho completamente errado. A medicina, a área da saúde, ela não é um comércio, ela é informação para a pessoa tomar uma decisão sensata e principalmente preservar a saúde dela. Então, o objetivo desse nosso programa é trabalhar com a realidade, com aquilo que é real, para realmente auxiliar as pessoas e melhorar a qualidade de vida delas. Começando então com esse nosso programa inaugural, eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas confundem muito peso com composição corporal, que são coisas completamente diferentes. Explica para as pessoas que estão nos assistindo o que é peso e o que é composição corporal. Acho que a maioria, tanto dos teus pacientes quanto da maioria das pessoas, foi acostumada por muito tempo a prestar atenção em apenas duas variáveis: a altura e o peso corporal, O IMC. né? O IMC, tradicionalmente o IMC, que desde sempre foi utilizado para medir desnutrição grave. Só que continuou sendo utilizado por muitas pessoas, O né? IMC é uma ferramenta antiga, década de 40, 20, Exatamente. 30. Para medir se as pessoas estão desnutridas em relação à altura. Ponto 1. Agora, sobrepeso talvez não fosse o melhor uso em relação ao passado, né? Porque também não era essa a preocupação do momento. Hoje a gente vai ter essa diferença substancial. Pensando em composição corporal, não peso. Pensando em composição corporal, perfeito. Como o IMC ele nos dizia se a gente se encaixava entre o peso e a altura, hoje a gente sabe que existem mais variáveis. Uma pessoa pode estar com um peso acima do indicado para a altura e estar com um percentual de gordura de massa magra saudável. Assim como tem pessoas que vão estar com um peso abaixo ou no limite do que é adequado para a sua altura, porém com uma composição corporal horrível, né? Ou com uma quantidade de gordura muito elevada para aquele peso, deixando essa pessoa com um diagnóstico de menos saudável. Porém, ela acha que está tudo bem porque o peso está adequado à sua altura. E talvez esse seja o ponto principal, né? Saber diferenciar se o seu peso, tanto o perdido quanto o peso que você tem hoje, se esse é um peso saudável, se o peso que tu perdeu é um peso de gordura ou de massa magra, ou se o peso que tu ganhou é um peso de gordura ou massa magra. Eu acho que tem um exemplo legal que passou aqui na clínica no último ano. É um paciente que mora na Inglaterra, lutador de MMA, que pesava 110 quilos, se não me engano, só que ele de massa muscular ele tinha quase 90. Então a composição corporal dele, se fosse pelo IMC, ele era um paciente obeso, teria que fazer uma cirurgia bariátrica. Só a composição corporal dele era 10%. Perfeito. Ao mesmo tempo que tem uma paciente que pesava 50 e poucos quilos, só que ela tinha 48% de composição corporal. Então, pelo peso, ela é uma paciente saudável. Porém, pela composição corporal, ela é uma paciente que não é saudável. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que peso é importante, porém, é composição corporal que a gente tem que levar em consideração do ponto de vista da medicina, daquilo que existe moderno hoje.
Em cima disso, a relação do peso, quando a gente vai tratar em relação a dietas, talvez tenham muitos pacientes teus que já tenham chegado, perdi 10 quilos neste último mês. A probabilidade da perda de peso ser exclusiva de gordura num período de tempo tão rápido é muito baixa. Por isso que a gente tem que prestar atenção a todas as formas de avaliações para a gente saber aonde que este peso está indo, para não estarmos piorando a nossa composição corporal utilizando as estratégias erradas. Rafa, como que é feito o diagnóstico da composição corporal? Existem 3 formas de fazer o diagnóstico. Antropometria, que são por pregas, existe a bioimpedância e existe a densitometria corporal total. Fala para nós um pouquinho sobre as particularidades de cada uma das 3. Bom, os diferentes métodos que nós vamos utilizar para avaliar a composição corporal estão relacionados ao momento em que esse acompanhamento está acontecendo. É interessante que a primeira avaliação ela seja feita de uma forma mais exata. A densitometria ela é um excelente exemplo para nos mostrar se a quantidade de gordura que essa pessoa tem está num ponto muito elevado. Por que a densitometria sendo exclusivamente a melhor? Das avaliações disponíveis hoje, ela é a única que vai permitir que a gente avalie a quantidade de gordura visceral dentro do corpo da pessoa. Essa gordura, somada à gordura subcutânea, vai nos dar o resultado final de quantos por cento do teu corpo é de gordura, quanto é de massa magra e quanto é de tecido ósseo. Rafa, acho que é importante explicar para as pessoas que a densitometria é um exame de radiologia, assim como o ultrassom, a tomografia e uma ressonância. É um exame médico, um equipamento médico que é feito em clínicas de radiologia. Então, ele é 100% específico, 100% sensível. O resultado do laudo, ele é exatamente aquilo. Por outro lado, a prega... A avaliação antropométrica realizada a partir de pregas, entre 4 a 7 pregas, normalmente é a média utilizada para as pessoas, ele é menos eficiente ou factível em números do que a densitometria, porém nos dá um norte tão bom quanto se comparar ao investimento financeiro que tu coloca. Por exemplo, a densitometria é o melhor exame, porém é o mais caro dos exames. Ele não é um exame para ser feito todos os meses. Em todas as consultas, todos os retornos? Em todos os retornos. Mas eu preciso continuar acompanhando esse paciente para saber se o peso que ele perdeu é um peso perdido saudável ou é um peso perdido de massa magra que poderá te fazer mal. Então, a gente tem a avaliação antropométrica tradicional. A retirada das dobras, de uma forma manual, com o adipômetro em consulta. Nós vamos conseguir medir de consulta a consulta aonde que reduziu ou aumentou a quantidade de gordura, e isso vai nos dar um norte para saber se tu está ficando mais saudável com um percentual de massa magra maior ou ficando menos saudável com um percentual de massa magra menor. Rafa, então, de uma forma geral, o diagnóstico inicial é feito com a densitometria na clínica de radiologia e o acompanhamento sessão por sessão através da antropometria. Perfeito. Quando o paciente chegou no resultado final, que a gente precisa da conclusão definitiva, repete a densitometria. Repete a densitometria porque a diferença substancial entre a densitometria e a avaliação antropométrica tradicional é a presença dos dados relacionados à quantidade de gordura visceral que esse paciente tem. A densitometria mede isso. A avaliação antropométrica não mede, pois não há como a gente fazer uma prega da quantidade de gordura que tem nas vísceras. Por isso, o exame da antropometria ele sempre vai dar a menos do que a densitometria tradicional. Essa diferença normalmente é o que se corresponde à quantidade de gordura visceral na pessoa, por isso a necessidade de repetir o exame. Porque mesmo eu tendo certeza que as dobras baixaram, que tudo baixou, eu ainda não tenho certeza da quantidade de gordura. Perfeito. Bom, a gente falou de antropometria, prega e densitometria. E a bioimpedância? Eu já não tocou nesse assunto. A bioimpedância, ela sempre me pareceu uma ferramenta de profissionais preguiçosos, né? Ela é uma ferramenta em que não há a necessidade de contato direto com os pacientes, ela é uma ferramenta que não possui um padrão confiável de resultados, as variações que ocorrem nela, mesmo em avaliações realizadas no mesmo dia sobre as mesmas condições, elas podem dar muito alterado uma para outra. Então, acaba sendo mais
um equipamento que muitas vezes, né, deixa o consultório mais bonito, que pode ser feita uma propaganda em cima, mas não tem a finalidade ou a exatidão como a densito ou até mesmo Bom, a resumindo, turbometria. então, a bioimpedância é uma ferramenta de marketing, pelo que está me falando, do teu ponto de Marketing. vista. Maravilha. Perfeito. E também, legalmente, a bioimpedância não é considerada um exame diagnóstico. Ela não pode, inclusive, nem ser cobrada, teoricamente, uma bioimpedância. É isso? A bioimpedância ela não é considerada um exame porque, assim como uma balança caseira para a pessoa se pesar no banheiro, ela está dentro dessas mesmas características. Então, não há uma validação sobre os resultados que ela possui e assim a gente não pode tratar Não tem ela. uma aferição, não dá para Não dá dizer para que saber ela... se está correto, né? Não tem como a gente comparar com resultados anteriores ou resultados de máquinas diferentes para ter essa exatidão completa sempre. Algumas vezes ela acerta, mas na maioria das vezes esse processo está bem diferente do que deveria ser. Bom, então, Rafa, entrou nesse assunto, as pessoas, eu vejo na rotina do consultório, as pessoas não sabem o que é gordura visceral. Explica para nós o que é gordura visceral e quais os malefícios, qual que é aquela paciente que tem a gordura visceral aumentada, o que atrapalha na saúde dela. Além de atrapalhar o resultado de uma cirurgia plástica, onde vai mexer em abdômen também. O paciente que possui uma quantidade de gordura visceral aumentada, Que é a gordura que está da parede abdominal para dentro, junto com o intestino, no fígado, etc. essa gordura ela vai crescendo ao redor dos órgãos, né? E é uma gordura, como disse, a gente não consegue ver ela pelo lado de fora. Então, às vezes, a pessoa está Nem com mensurar, peso... não consegue fazer uma medida. Perfeito. A densitometria é a única forma que a gente consegue mensurar o quanto dessa cavidade abdominal está composta de tecido adiposo. A gordura presente na cavidade abdominal sempre está relacionada com malefícios à saúde. Então, a gente sempre vai encontrar pessoa que tem uma gordura visceral aumentada, vai sofrer mais com problemas de hipertensão, vai ter dislipidemias mais descontroladas, vai estar sob uma possível resistência à insulina, sendo provável que ela esteja em uma situação de síndrome metabólica. Então, a gordura visceral, por ela existir de uma forma aumentada, ela já é o diagnóstico de que o paciente não está sob bons hábitos. Ele está comendo mal, ele está dormindo mal, ele está estressado. Então, sempre é sintomático ou sempre nos comprova como tem sido a qualidade de vida do paciente até esse momento. Normalmente, o paciente com gordura visceral, ele, com o passar do tempo, ele vai ter pressão alta, ele vai ter uma pré-diabetes, então o paciente com gordura visceral aumentada é um paciente que ele não está saudável. Não está saudável. Tem como reverter. Perfeito. E a indicação de uma cirurgia plástica um paciente com gordura visceral aumentada, o cirurgião não está ajudando o paciente, ele está fazendo de conta que não viu aquilo para fazer a cirurgia. Mas o paciente não teria indicação no caso da gordura visceral aumentada. O paciente com uma gordura visceral aumentada, além de trazer resultados físicos negativos à própria cirurgia, como a própria distensão abdominal, a própria dificuldade de cicatrização desses pacientes, esse é um paciente que os hábitos que ele teve para estar com essa gordura visceral aumentada já demonstram que ele não está pronto para uma cirurgia daqui a pouco que pode ser agressiva ao corpo. Uhum. Então, há essa necessidade de a gente melhorar a tua composição corporal, ver os tipos de hábitos que estão causando com que essa gordura aumente e controlar. Às vezes, provavelmente um alcoolismo, um excesso de consumo de açúcar simples, um excesso de gordura saturada, tradicionalmente são as causas principais, né? Mas isso tudo a gente vai ter que pontuar e ver quais são as mudanças mais significativas para que esse resultado aconteça. Bom, Rafa, o paciente com o diagnóstico de uma composição corporal alterada. A gente tem como rotina aqui associar a parte alimentar, a parte de atividade física, mais a parte psicológica, tem uma equipe multidisciplinar. O que é a dieta, como é uma dieta ideal para um paciente melhorar a composição corporal? Ele pode até aumentar o peso, ele tem que diminuir a composição corporal. O que é essa melhora na composição corporal? Ele diminuir gordura e aumentar a massa magra. Como que é feito a parte alimentar? Tu pode dar um toquezinho, isso vai assunto para um outro episódio, da parte de atividade física. Mas como que é feita essa associação da parte alimentar
estilo de vida geral mais atividade física. A relação alimentar inicial, ela vai sempre se basear no que a gente consideraria como normal, tá? A gente aprende que existem dietas com superávit calórico, com déficit e dietas normocalóricas. Assim como o paciente que possui um volume de gordura visceral aumentado está desta forma por causa dos maus hábitos, isso nos leva a crer que este é um paciente que não precisa de nenhuma medida extravagante. Ele fazendo o tradicional, ele fazendo o simples, ele já vai estar fazendo muito mais do que ele havia fazendo. Quando a gente trabalha com dietas normocalóricas, que são calorias designadas a este peso e a esse volume de atividade, a gente está dando o suficiente para a pessoa continuar com aquele peso. Se a melhora de nutrientes acontece, se a prática de atividades físicas acontece, melhora do descanso, melhora do estresse acontece, esse saldo calórico vai permitir com que essa composição melhore sem a variação do peso. Bom, então, de forma resumida, o paciente que vem com o exame alterado, ele tem o estilo de vida dele está alterado. Perfeito, sempre. O que acontece com os pacientes? Eles pensam que eles vão ter que fazer uma transformação, passar fome, eles veem um cenário apocalíptico, assim. Na verdade, eles só têm que fazer o normal. Fazer o básico, talvez, né? É a vida normal de uma pessoa saudável. Progressivamente ele vai melhorando vagarosamente. Por quê? A gente não pode esperar que o teu paciente de 40, 50 anos que veio até aqui para realizar um procedimento cirúrgico, que ele vá perder toda aquela quantidade de gordura num espaço curto de tempo. A proposta é fazer a cirurgia... Aquilo que guardou durante 40 anos não dá para perder em uma semana. Perfeito. Esse é o ponto principal. E a gente não deve nem tentar fazer isso, que é o que a maioria das pessoas tenta. As pessoas têm esse pavor porque elas estão acostumadas com a ideia que influenciadores passaram para elas, sejam médicos ou apenas influenciadores cotidianos, de que esta perda de gordura pode acontecer rápida e do dia para a noite. Bom, aí a gente já entra no tópico das dietas malucas, né? O que acontece quando o paciente faz uma dieta louca dessa, que daí que é o medo do paciente? Eu vou ter que fazer uma dieta não sei do que ela. O que não falta hoje são dietas novas que todos os dias são nos apresentadas nas redes sociais. Como milagre. Como milagre. Ou até mesmo com medicamentos junto. Tudo hoje em dia que pode ser utilizado maleficamente para perda de peso está sendo utilizado, tá? Os profissionais mau caráter estão utilizando dessas táticas para ter esse retorno financeiro. Porém, o que realmente funciona dentro de tudo isso? A perda de peso, ela vai acontecer de uma forma... Melhora da composição corporal, nem perda de peso. Aí que tá. A perda de peso ela vai acontecer desde que a perda de peso esteja direcionada a uma perda de gordura. Perfeito. Agora, se eu estou focado apenas em perder peso, déficit calóricos extremos, uso de medicamentos que me retirem a fome, eu me coloco numa situação de déficit calórico. O meu corpo ele não vai saber ou vai querer distinguir o que ele vai gastar nesse momento. Quando a gente está com pouca caloria no corpo, o nosso corpo precisa de energia. Se os teus hábitos, não pratica atividade física, não come bem, está dormindo mal, tudo isso favorece uma perda de massa magra muito mais forte do que uma perda de gordura. Então, em muitos casos, os pacientes fazem essa dieta extremista e conseguem piorar a composição corporal, porque perdi 10 quilos, mas desses 10, 9 foram de massa magra e apenas 1 foi de gordura, e o meu percentual de gordura aumentou mesmo com uma perda de peso. Não é infrequente o paciente vir consultar com uma composição corporal alterada e voltar depois dentro do peso normal. Porém, ela fez uma dieta milagrosa. Tu repete a densometria, ela perdeu o peso, mas a composição, o percentual de gordura dela é maior agora do que era antes. Com essas dietas, né, com baixa caloria e talvez sem o melhor equilíbrio de nutrientes. Porque aí, em outro momento, podemos falar sobre exercícios, mas não há como a gente trabalhar isso sem haver esse equilíbrio. Porque para o músculo ficar no corpo, ele precisa ser estimulado. Ele não vai ficar
simplesmente porque você está colocando mais nutrientes em cima. Comendo mais proteína vai virar músculo. Não, né? Não, a necessidade... Agora, se o paciente está completamente desnutrido, desnutrição não significa magreza, tá? Ele não está bem nutrido. Há falta de nutrientes, de uma Ele composição pode de estar nutrientes. obeso, mas mal nutrido. Perfeito. Pode estar obeso e anêmico. A relação de peso não identifica se a pessoa está comendo Saudável bem, ou não. né? Ótimo. Então, há muitas pessoas que não sabem fazer essa diferença e acabam entrando em protocolos milagrosos porque os influenciadores influenciaram Venderam elas, um venderam curso, venderam uma curso. dieta. E o que a gente mais tem, o que a gente mais trata hoje são pessoas que todos os nossos pacientes em algum momento já passaram por isso, né? Ou já investiram um dinheiro que não tinham num protocolo que não nos ajudou. Ou criaram até mesmo uma raiva interior, criaram esse pavor do profissional da saúde, porque já esperam sofrimento desse profissional. Já acham que vão passar fome, eu vou ser obrigado a treinar todo dia, correr maratonas, sendo que tu não faz isso hoje. O que tu precisa fazer hoje é um pouquinho melhor do que tu já vem fazendo. Vai virar uma pessoa normal. Virar uma pessoa normal. A proposta aqui não é ser atleta. A proposta é estar com marcadores relacionados à saúde em dia, estar com um peso e uma composição corporal dentro do que é estabelecido para a tua região, para a tua idade, para o teu estilo de vida, e dentro disso a gente consegue trabalhar os teus objetivos específicos. E a inflamação agora, tem a moda agora, todo mundo inflamado. Médicos, nutricionista, dentista, profissionais da área da saúde migraram, como migraram para a estética, migraram para a tua área também. Então, agora a moda é o paciente inflamado. Existe paciente inflamado? Não existe? Qual que é essa? Eu acho que a gente já pôde notar nesses últimos anos que o profissional que utiliza esse tipo de diagnóstico como algo sério e que lhe dá uma intervenção em cima do próprio diagnóstico sobre inflamação é um picareta. Ele é um cara que está tentando ganhar dinheiro em cima dessa tua situação de saúde. Então, tu acha que o diagnóstico de inflamação é um diagnóstico com objetivo financeiro, de ganho financeiro para o profissional. Ele esquece o paciente, é uma forma do profissional se diferenciar frente aos outros, isso? Perfeito. Se a gente colocar no papel que o cenário ele sempre se repete. Há um diagnóstico de inflamação, juntamente a isso, há a aderência a um protocolo criado pelo médico em questão. Esse protocolo tradicionalmente vem com lista de suplementos ou até mesmo hormônios que resolverão esse problema. Fora o diagnóstico antes com 10 folhas de exame. Exatamente. São um investimento de centenas ou milhares de reais para fazer um exame de sangue que com certeza vai trazer alguns resultados fora do padrão. Em cima disto, se cria uma receita com vários suplementos. Então, olha a quantidade de dinheiro movimentado em cima de uma suposição que não existe. Só que detalhe, se o paciente o paciente que procura esse é um paciente que está alterado, digamos. Perfeito. Ele seguindo o que a gente falou antes, se transformando num estilo de vida, alimentação normal, ele corrige aquilo naturalmente. Isso, assim, para todas as pessoas que tu vê que receberam uma lista de suplementos a serem utilizados, ninguém segue. Porque tomar 20, 30 cápsulas por dia é algo que não é natural pra gente e não deveria ser. Mas, Rafa, ele tá ultrapassado, cara. Dá pra fazer o sorinho aquele, cara. Sorinho, Sorinho colorido, claro, top sorinho também. também. E é mais caro, hein? As ferramentas que estão sendo utilizadas hoje em dia para tirar dinheiro das pessoas são inúmeras, né? Mas se a gente se atentar a esses fatores de que tal fazer um pouquinho melhor do que tu está fazendo agora, sem tentar virar a chave em 200%, sem tentar virar a pessoa que acorda às 5 da manhã para treinar ou que toma 30 cápsulas por dia, que nos finais de semana faz injeção que usa o chip da beleza implantado, em vez de tomar decisões tão drásticas. Começa pelo simples. Pô, talvez comer frutas e vegetais, dormir de 6 a 8 horas, treinar 3 vezes por semana ou 4, como manda a OMS. Não precisa treinar, né? Não, caminhar. 30 minutos acima de 100 batimentos já está excelente. Se arrastando, caminhou. Mas olha, qualquer coisa,
Mas as pessoas preferem não treinar, não fazer dieta, não descansar, Mas o continuar com sorinho colorido vai resolver. mas o suplemento resolve, né? E o pior, como a pessoa está num estado tão catastrófico de saúde, às vezes ela sempre melhora com o soro. É que, Rafa, o que, que eu vejo, tu vê também no dia a dia? O paciente que está numa situação, o paciente tem a parte emocional dele também está comprometida. Com certeza. Então ele não consegue tomar uma decisão sensata, ele toma essas decisões procurando uma fórmula mágica. E assim como ele procura o nutricionista que é uma fórmula mágica, ele procura o cirurgião plástico para corrigir aquilo que ele acumulou há anos de maus hábitos, e esse cirurgião plástico vai resolver. Qual que é o caminho inevitável? Dependendo do profissional que ela procura, ela vai ter aquilo que ela quer. Ou ela vai ser enganada, quem vai ganhar é o profissional que vai tirar dinheiro dela, inevitavelmente, Inevitavelmente. seja clínico ou cirurgião. Isso é a rotina, é claro, que acontece hoje em dia. Esse é os cenários que existem. Perfeito. A outra dúvida frequente é uma paciente que tem, por exemplo, flacidez de pele. Existe uma dieta para flacidez de pele? Voltando à relação, vamos colocar como semelhante a relação da gordura visceral aumentada, né? A flacidez de pele, assim como a gordura, são sintomáticos. Eles são sintomas, consequências de um estilo de vida, né? Então, provavelmente, essas ambas pessoas consumiram um volume de gordura saturado, um volume de açúcar aumentado, tem uma resistência à insulina forte, daqui a pouco já tem uma dislipidemia bem desregulada no corpo. Tabagismo, não se hidratam, pegam alimentação inadequada. Então, o contexto tradicionalmente está totalmente desequilibrado. Por isso que, assim como dietas exclusivas para emagrecimento, para ganho de massa magra, todas iniciam no mesmo ponto. Voltar ao mínimo, voltar ao básico, colocar ao saudável. Ao saudável. A gente precisa de um equilíbrio nutricional em que tu consuma as calorias que tu precisa e que tu consuma dentro dessas calorias as quantidades de proteína que o teu corpo precisa, que o teu estilo de vida precisa, uma quantidade de carboidratos e açúcares que permitam com que teus hormônios relacionados a esse substrato permaneçam estáveis, uma quantidade de sódio, uma quantidade de gordura que esteja dentro do adequado. Antes de nós colocar metas totalmente específicas, como a flacidez. O paciente que está reclamando de flacidez já vai ter um benefício muito grande dessa primeira organização. Se após essa etapa inicial, com a retirada desses outros, o tabagismo, com a melhora da hidratação, com uma melhora também de relações estéticas, cuidados com a pele, hidratação e afins, aí nós podemos partir para coisas mais específicas. Tá, mas uma cápsulazinha de colágeno faz bem, né? Quando a gente diz coisa mais específica, a gente não estamos falando de colágeno sendo tomado por via oral, tá? Talvez essa é uma das coisas que mais seja preservada com o histórico da medicina, é a recomendação de colágeno para melhora de qualidade de pele. Explica o metabolismo do colágeno. Quando tu toma uma cápsula de colágeno, tu absorve, vai para a corrente sanguínea, o que ela vira? O colágeno, ele vai ser, tu vai digeri-lo e ele vai se tornar peptídeos. Então, são pequenos aminoácidos perdidos e para ele ser virar colágeno na pele, colágeno, ele vai ter que entrar no teu corpo. Esses peptídeos vão ter que se reencontrar, ressintetizar o colágeno para isso ser utilizado. E quando que isso acontece? Nunca. É a mesma coisa que o Rafa falou antes. Por exemplo, vou fazer uma dieta para perder gordura no abdômen. Se tu emagrecer, tu vai emagrecer o corpo inteiro. Não. Tu não consegue dizer, vou emagrecer ali. É que nem atividade física. Eu quero perder gordura no abdômen, fazer abdominal. Então, tu vai perder. Se tu perder peso, vai perder no organismo inteiro. Perfeito. E as dietas cicatrizantes? O paciente que vai responder melhor ao processo de cicatrização é o paciente que fez todo o pré-operatório, é o paciente que se preparou para a cirurgia. Então, se eu chego para a cirurgia em outro médico que vai me operar na situação que eu estou agora, né? Poxa, daqui a pouco 20 anos de tabagismo nas costas, tá sedentário há 10 anos, não se alimenta bem, tá com... Essa cicatrização vai ser diferente da cicatrização da outra pessoa que se cuidou, a pessoa que pensou, vou passar por um procedimento cirúrgico que pode colocar minha vida em risco, certo?
Então, me preparar, deixar meu corpo forte, deixar meu corpo saudável para realizar a cirurgia, que muitas vezes é o sonho das pessoas, me parece o melhor cenário para garantir uma boa cicatrização, para garantir um bom resultado e principalmente para garantir que esses resultados não serão perdidos após a cirurgia, que é o que acontece em inúmeros casos em que as pessoas operam sem se preparar e voltam para os hábitos antigos assim que o pós-operatório Ou termina. pior ainda, o paciente faz uma dieta louca Opa, para poder operar, nossa. opera e ela volta ao estilo de vida dela anterior. Então, é pior ainda, porque nessa dieta maluca, ela fica... Desnutrida, né? Exatamente, ela fica pior do que ela era. Faz a cirurgia e depois ela volta à vida inadequada que ela tinha. Voltamos à importância da relação da composição corporal para qualquer dado que a gente for tirar. Então, assim, seria interessante que você reduzisse para tal peso para ter um sucesso na cirurgia melhor. O peso só não é o ponto importante. Se o teu peso ficou igual, mas a tua composição melhorou, excelente. Ou até aumentou o peso. Ou até aumentou o peso. Às vezes, o primeiro mês de um paciente, como o corpo está tão sensibilizado pela ausência de exercício por muito tempo, tem pessoas que acabam ganhando peso no primeiro mês e acabam perdendo dali para frente, porque o corpo estava tão carente de nutrientes. Tem pessoas que com dieta hipocalóricas ganham peso porque o corpo está tão carente em nutrientes que ele suga tudo que é possível ali. Nunca viu uma quantidade de proteína exata dentro do corpo, nunca consumiu uma quantidade saudável de carboidratos, sempre em excessos muito grandes. Então, é isso que a gente vai perceber também na clínica, tá? Por isso, balança, ela é interessante como uma medida para a gente ver flutuações excessivas de peso, se por um acaso há algo na tua semana que varia esse peso, mas não é o resultado mais fidedigno com a situação que a gente se colocar. Por isso, a cada mês ou a cada 60 dias em que a gente precise fazer uma nova avaliação, a gente retira as dobras, as circunferências, vê o peso e com todos esses dados a gente pode ter uma comparação fidedigna do que aconteceu com o corpo daquela pessoa. Bom, então finalizando essa nossa conversa, que foi boa, gostei. Acho que a conclusão é que o menos é mais, que o simples é o que funciona. Sempre. Então, na parte de a saúde, cuidar, não tem muito milagre, fazer o básico bem feito com orientação. Não tem suplemento, não tem dieta milagrosa, não tem remédio salvador. Não tem paciente inflamado. Não tem paciente inflamado. Quando receberem um diagnóstico assim, procurem profissionais capacitados que vocês confiem, mas se esse profissional te colocar nesse tipo de cenário em que tu recebe um diagnóstico que não é muito comum, que ele te coloca sobre um protocolo que tu vai ter que gastar muito dinheiro. A não ser que a paciente queira fazer a doação para ajudar o profissional, né? Muitos médicos estão precisando de auxílio. E outro detalhe importante, acho que é sempre ficar muito atento ao que se lê, aquilo que é bombardeado todo dia. Então, hoje o mundo virou um mundo digital de venda. E, infelizmente, as profissões da área da saúde viraram vendedores, não são mais profissionais de saúde, são vendedores de tratamentos, que está completamente errado. Acho que é a dica principal que ele tenta passar. Tome cuidado com o seu dinheiro, né? Antes de investir em algum profissional, tenha certeza de que esse profissional está ali para ter, ou em busca do teu bem, não apenas é um pagamento em prol de um serviço, tá? Essa conexão que os profissionais de saúde devem ter com os pacientes é algo que vai permitir com que a gente realmente se importe com a tua saúde e não simplesmente com resultados numéricos ou até mesmo sem se preocupar com resultados, né? Fazer a cirurgia e abandonar. Então, muito obrigado pela tua participação, tu que ficou até aqui nesse vídeo, que acho que passou um pouco de meia hora, e espero vocês no próximo episódio do Closer. Abraço, até o próximo. Obrigado, Rafa.